Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e o YouTube entende que o conteúdo é relevante e propaga ele para mais seguidores como nós. E também o seu comentário é muito importante. Fique à vontade. Alô da Fiel de hoje para o Roberto, lá de Santa Bárbara, o Claudomiro Conelheiros, a Vanderleia Pires, o Paulo César, lá na Praia Grande, e também o Denis Ferreira. Quer que eu mande um alô da Fiel para você por aqui? Deixa aqui nesse vídeo o seu comentário, o seu nome e também a cidade de onde você acompanha o canal. Agora sim, vamos às notícias e informações. Pessoal, antes, rapidamente me explicando aqui, quando eu falo do Corinthians, gente, tem essa de ficar destilando veneno, como alguns comentários aqui, né? Enfim, eu acho que o mínimo que a gente espera, e até em respeito a vocês, é a verdade. Então, se a gente for ficar passando pano ou fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, é eu mentir para vocês. Enfim, mas se alguém quer, né, ficar aí vendo o unicórnio colorido saltitando, como se tudo estivesse bem, ok, é um direito de cada um, respeito, mas assim, as coisas não estão bem porque, né, foram empurrando muita coisa que não era legal para baixo do tapete. Então assim, eu acho que está na hora de a gente levar a verdade e que ela seja apurada e que o Corinthians passe dessa fase ruim que ninguém quer. Eu acho que eu fico feliz em falar as notícias que não estão bacanas aqui, que não são boas do Corinthians? Claro que não. Mas infelizmente a verdade é que a gente precisa lidar com ela hoje, que possamos em breve presenciar novamente um Corinthians que foi outrora campeão, vencedor de tudo, um time a ser batido. Para isso, a gente precisa de verdade, probidade e principalmente responsabilidade administrativa. Pontuada então, vamos às notícias. A Arena será vendida? E a vaquinha vai permanecer? Vamos saber o que ficou decidido na última reunião entre diretoria e executivos da Caixa. Pessoal, levamos até vocês, né, as informações de que houve uma reunião nesta segunda-feira para tratar aí sobre uma renegociação da dívida entre Corinthians e executivos da Caixa Econômica Federal, que foi o banco que financiou a construção do estádio do Corinthians. Inicialmente, essa informação a gente dá crédito aí à Band Esportes, né? É deles a informação. Eles levaram a público que, entre outros assuntos, uma das pautas desta reunião foi que o presidente Osmar Stabile quer mudar o regime de juros da dívida. Além disso, o clube tem ideias que envolvem o name rights e até a venda de grande parte da arena. Atualmente, a dívida beira os 700 milhões de reais, incluindo os juros. O plano de pagamento mais recente foi fechado, foi assinado como queiram em 2022. Esse plano prevê um pagamento de parcelas de 60 milhões de reais. Em 2025, o Corinthians pagou 2 parcelas, entretanto, ainda faltam mais 2. E por enquanto, esses valores, em que pese serem milionários, 60 milhões de reais, estão apenas amortizando os juros. E o ponto mais relevante é exatamente esse, né? Os juros. Somados, Selic, 2%, taxa Copom, 15%, Corinthians paga 17% de juros. Esse acordo, no momento, vai até 2041. O plano do Corinthians seria diminuir os juros. Para isso, pretende mudar o regime de juros, que seria definido pelo IPCA. Atualmente, a taxa é de 9%. E, obviamente, faria uma grande diferença no valor. Corinthians também pretende renegociar o acordo do name rights do estádio. Atualmente, a farmacêutica, na Hypera Pharma, paga 17 milhões por ano. O clube entende que é um valor defasado, procura investidores que paguem cerca de 800 milhões de reais. Uma parte seria usada para quitar, né, a multa rescisória, que é de 70 milhões de reais, e outra parte seria usada para pagar a dívida. Outro plano seria vender parte da Neoquímica Arena. Corinthians, em tese, né? Se esse plano for à frente, ficaria com 51% e 49% iria para um plano ou um fundo de investidores que fatiariam esse valor e seriam, né, proprietários de uma fatia do estádio do Corinthians. Por outro lado, o corintiano continua engajado aí
No levante popular, denominado Vaquinha, Corinthians já conseguiu angariar mais de 40 milhões de reais. Entretanto, em que pese também ser um valor milionário, foi usado para amortizar apenas os juros da dívida. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E mais, titular da seleção portuguesa quer vestir a camisa do Corinthians? Será que é possível? Pessoal, nesta terça-feira, João Cancelo, o lateral do Al Hilal da Arábia Saudita e da seleção portuguesa, novamente postou aí nas redes sociais uma imagem utilizando uma camisa do Corinthians. A imagem foi compartilhada pelo ex-jogador do Corinthians e cria do terrão, o Malcom. Ele postou: "Meu gajo é muito Corinthians", comentou o Malcom no Instagram. Essa não é a primeira vez, que o Cancelo aparece aí publicamente usando a camisa do Timão. Ele também já utilizou o manto alvinegro e demonstrou que tem um enorme carinho pelo clube. Cancelo inclusive falou sobre o assunto. Ele postou: "Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida..." O Malcom disse muitas coisas. "São coisas com as quais me identifico. Minhas cores favoritas são preto e branco e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos do Brasil que são corintianos também e por isso eu gosto", afirmou João Cancelo. Pessoal, dentro do Corinthians, obviamente que ele seria bem-vindo, mas a gente sabe, que o Corinthians enfrenta problemas financeiros graves e também tem o transfer ban. Por falar nisso, as notícias não são boas. Segure que lá vem bomba. Pessoal, como já havíamos publicizado no vídeo anterior, e está aí gravado, para provar o que a gente falou por aqui, infelizmente, saiu a decisão. A gente falou que não havia mais recurso, apenas o que estava sendo discutido aí na Corte Arbitral do Esporte, a CAS, eram procedimentos. E o Corinthians, enfim, a entidade máxima de futebol, que é a FIFA, através da Corte Arbitral do Esporte, que é um braço da FIFA, ela acabou confirmando a condenação do Corinthians e, assim, piora, O valor é bem maior do que aquilo que a gente havia falado para vocês. O Corinthians foi condenado a pagar 41.300.000 reais ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o clube. O valor que o Timão terá de desembolsar é muito maior que esse. Somando juros desde o ano passado, multa e tudo mais, o saldo devedor do Corinthians beira 45 milhões de reais. A corte, que fica na Suíça, não acatou os argumentos da defesa do Corinthians e ainda elevou o valor da indenização. O Corinthians até procurou o staff do jogador para tentar negociar esse valor, mas caso não cheguem a um acordo em 45 dias, o Corinthians sofrerá um novo transfer ban da FIFA. Atualmente, o clube já está lidando com o transfer ban do Santos Laguna do México, ainda em relação à contratação do Félix Torres. Falando em transfer ban, vamos saber as últimas. O presidente do Corinthians fala sobre transfer ban. Para ele, não há pressa. Pessoal, houve uma reunião entre a alta cúpula do Corinthians sobre esse assunto e parece que a diretoria do Corinthians não trata a remoção ou a queda do transfer ban como urgência, pelo menos nesse momento. A informação foi publicizada pelo jornalista Marco Belo. Isso posto, ao que deu a entender, o Corinthians deve tratar da quitação do valor junto ao Santos Laguna até no máximo o início de 2026. Esse débito atualmente gira em torno de 40 milhões de reais. 33 milhões pela operação não paga, com juros e multas, além dos impostos. É assim, pessoal, caso o Corinthians queira contratar e registrar um jogador, terá que pagar essa fortuna ou então a situação permanece a mesma. Corinthians tendo que encontrar soluções caseiras porque não pode registrar ninguém. A prioridade do Corinthians nesse momento, em que pese todo o prejuízo que gera um transfer ban, é resolver outras pendências e confia em adiantamentos e cortes de gastos. Receitas como a venda inesperada e não quista do Cauê ao Bahia, Corinthians faturou 14 milhões, a Nike adiantou 50 milhões. Esse montante aí deve ser utilizado aí para quitar as dívidas e também colocar em dia valores de premiações ainda devidos ao elenco. E vem aí o terceiro uniforme.
O terceiro manto alvinegro do Corinthians está prestes a ser lançado oficialmente, hein? O novo uniforme fará parte da linha Total 90 da Nike, que abrange todos os clubes que são parceiros da fornecedora de material esportivo. A nova camisa trará o escudo do Corinthians no lado esquerdo do peito, enquanto o logotipo da Nike ficará ao lado da omoplata, ou seja, lado direito. O manto terá o preto como cor predominante, com detalhes em laranja, e será novamente produzido, comercializado e distribuído pela Nike. A venda ao público estará disponível a partir desta quarta-feira. O Corinthians, inclusive, deverá estrear um novo uniforme contra o Flamengo. O jogo acontece às 20h30, horário de Brasília, no domingo que vem, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão, jogo a ser disputado na casa do Corinthians, Neoquímica Arena. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui no próximo. Mais informações irão chegar, espero que sejam bem melhores do que estas. Deixe aqui o seu like enquanto isso, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar, deixe o seu comentário, porque aqui, independentemente da situação, é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.